Olá, amigos! Chegamos ao capítulo 13 do Evangelho de João. Este capítulo é mesmo muito interessante e muito rico. Vamos tentar abordar aqui só os tópicos principais. Fala da última ceia. Eu já desenvolvi um pouquinho mais sobre a última ceia neste último livro que escrevi, que já tenho disponível. Já vos vou deixar aqui os links para poderem aceder, onde eu falo do pão e do vinho e desta última ceia, com alguma informação um pouco diferente daquela que terão ouvido. Eu já vou falar disso mal acabemos de ler o texto. Para já vamos ler o texto, vamos ler metade do capítulo 13 e vamos comentar já a seguir. Então começa assim, capítulo 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, quando já o diabo pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo, sabendo que o Pai tudo pusera em suas mãos e que ele viera de Deus e a Deus voltava, levanta-se da mesa, depõe o manto e, tomando uma toalha, cinge-se com ela. Depois põe água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chega então Simão Pedro, que lhe diz: Senhor, tu lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés? Jesus respondeu-lhe: Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Simão Pedro lhe disse: Senhor, não apenas os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe disse: Quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puros, mas não todos. Ele sabia com efeito quem o entregaria, por isso disse: Nem todos estáis puros. Depois que lhes lavou os pés, retomou o manto, voltou à mesa e lhe disse: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, pois eu sou. Se portanto eu, senhor, eu mestre e o senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Se compreenderdes isso e o praticardes, felizes sereis. Não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra a Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Digo-vos isso agora antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Em verdade vos digo que quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E vamos parar aqui. Começa assim o capítulo. João é sempre o discípulo do amor, e ele começa este capítulo a falar isso mesmo, do amor. Então ele diz que Jesus já sabia que chegara a sua hora, que chegava o momento em que ele passaria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E este discípulo, chamado discípulo amado, percebia este sentimento de Jesus, esta característica de Jesus de amar os seus discípulos. Amou-os até ao fim. E a seguir há aqui um episódio muito constrangedor. Jesus cinge-se uma toalha e faz aquilo que eram os servos da casa faziam. Quando o Senhor chegava, lavavam os pés do Senhor, os servos. E Jesus fez o papel de servo. Cingiu-se de uma toalha, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. O Pedro, como falava sempre antes de pensar, era o que lhe vinha à cabeça. Ficou logo muito indignado e constrangido como é que o mestre e Senhor lhe lavaria os pés. E Jesus disse: Agora não compreendes, não estás a perceber, mas um dia vais perceber. E ele não queria. Então Jesus disse-lhe: Ou eu te lavo os pés, ou não tens parte comigo. Jesus estava a fazer aqui uma figura, estava a dar um exemplo, por um lado, do que significa ser liderar, o que significa ser mestre, mas por outro lado, estava a falar da lavagem do Espírito Santo sobre a nossa vida. O Espírito Santo
lava-nos, purifica-nos das coisas que nos sujam neste mundo. E sem isso nós não podemos estar diante de Deus, sem essa limpeza. E Jesus estava a tentar explicar isso. Por outro lado, Jesus estava a dar o exemplo. Ele disse que assim como ele fazia, eles deveriam fazer. Estes discípulos seriam os líderes da igreja logo que Jesus partisse. E Jesus estava aqui a mostrar que aquilo que ele quer é que aquilo que se considera líder, aquilo que se considera mestre, aquilo que se considera ensinador, que tenha esta atitude do coração de serviço, não de domínio, não de controle, não de senhorio, mas de serviço. E ele disse, se eu fui assim, eu sou senhor e mestre, então não queiras ser algo acima daquilo que eu sou. Isto é muito importante. Conheço pouquíssimas pessoas que são líderes, até sobre igreja, que têm este coração de servo. A maioria são dominadores, são senhores do povo, tomam lideranças singulares, ao contrário do que as escrituras nos indicam. E poucos têm esta atitude de servos, de estar ali para servir e não para dominar. Até porque só eles é que aparecem, só eles é que direcionam tudo. Então Jesus está-nos a dar aqui outra indicação, que ele, sendo Senhor e Mestre, lavava os pés, purificava os pés. Jesus depois termina falando aqui daquele que levantaria contra ele o seu calcanhar. Está a falar de Judas. E diz que aquele que receber, aqueles que ele enviar, está a recebê-lo a Jesus. Então, aquele que é enviado e discípulo de Jesus não impõe pela força o seu pensar, não impõe pela força aquilo que é a mensagem de Jesus. Aquele que receber o enviado de Jesus está a receber a Jesus. Então, quando eu falo, quando algum de vós fala o Evangelho ou fala da verdade das Escrituras, quem não aceita, não aceita. Nós não temos que impor pela força. Houve tempos na história da Igreja Cristã em que havia cruzada, se impunha a fé pela força. O Islão também quer impor a sua fé pela força. Mas Jesus diz que não é pela força. Aquele que aceitar, aceita. Aquele que não aceitar, não aceita. Mas o caminho de Jesus é sempre o caminho do amor. Como ele começou o capítulo. Tendo-os amado, amou-os até ao fim. E se alguém não cede pelo amor, não vai ceder por forma alguma. Não é pelo medo que o coração se converte. É pela experiência do amor de Jesus. Terminamos aqui hoje este vídeo e vamos continuar no próximo, o resto do capítulo 13.